discriminação, ela é uma palavra que soa bem forte. Principalmente quando a gente vê em redes sociais, a gente vê pessoas falando sobre isso, né? Eu não sei vocês, mas muitas vezes às vezes tenho medo de, por alguma forma de falar ou alguma piadinha, alguma coisa, eu estar discriminando alguém. Esse assunto, ele está sendo muito mais forte, muito mais falado do que era antigamente, quando a gente era adolescente, quando a gente era criança, né? E quando se fala em discriminação, fala-se muito em determinados grupos como gordos, gays, negros, né? Mas quando se fala em morar em outro país, a discriminação ela pode acontecer ainda de forma mais suave do que a gente imagina. Eu trouxe esse tema aqui para o nosso Pega Essa de hoje porque eu tenho uma história muito diferente para contar para vocês. No programa Pega Essa de hoje eu vou mais uma vez contar a história de outra pessoa. Quem veio nos visitar aqui em Roterdã foi a Andrea. Ela veio lá de Beverwijk para contar uma história de discriminação que aconteceu dentro de casa, no âmbito familiar do companheiro dela. E ali eu fui ficando mais quieta, mais calada, mais reprimida, né? Realmente fui reprimida ali. E isso foi mexendo muito comigo. Eu falava, nossa, eu não vejo a hora de eu sair. É proibido falar inglês dentro de casa. Eu não falava inglês com ele em casa, só falava com ele quando a gente subia pro nosso quarto. Você que lute, velho. Você tá no meu país, você tem que falar minha língua. Era isso que eu escutava. Discriminação é o ato de tratar alguém de forma injusta ou diferente com base em características pessoais, como raça, etnia, gênero, orientação sexual, crenças religiosas, idade, deficiência ou qualquer outra categoria protegida por lei ou norma social. A discriminação pode ser manifestada de diversas maneiras, como, por exemplo, através da negação de oportunidade de emprego, moradia, educação, saúde ou pela exclusão social. A discriminação é uma prática ilegal e imoral que viola os direitos humanos e pode ter consequências graves para aqueles que são alvos dela, causando prejuízos emocionais, sociais e até econômicos. Depois de entender melhor a descrição do que é discriminação, e a gente vê que o negócio é mais embaixo. Não é só dividir em grupos, mas é até falta de oportunidade. A história da Andrea, gente, ela aparentemente é mais comum do que a gente pensa. Eu, sinceramente, não acreditei que tinha gente que passava por situações dessa dentro de casa, num âmbito familiar. Então, para acompanhar a história da Andrea, já sabe, né? Deixa aquele like do amor aqui no canal, se inscreve, comenta, participa, põe a sua opinião sobre esse assunto aqui embaixo. E não deixe de enviar esse vídeo para outras pessoas que moram fora do Brasil, pessoas que talvez possam estar passando por uma situação como essa, né? Porque através de histórias dos outros a gente acaba aprendendo também. Hoje eu trouxe a Andrea. Bem-vinda, Andrea. É um prazer. Obrigada, eu que agradeço. Para dividir a sua história. E, gente, a Andrea, ela não veio, tipo, com a família toda pro Brasil, pra cá. Não. Ela veio de férias e ficou. Pega essa, Brasil. Conta pra gente um pouquinho de como foi essa sua chegada. Bom, 6 anos atrás, eu decidi vir de férias. Estava cansada do meu trabalho no Brasil. E liguei pra uma prima que mora aqui. E falei, posso ficar 15 dias na sua casa? Mas eu vou ao redor aí conhecer outros lugares. Mas aí, uma semana que eu tava aqui, eu falei, não, aqui é meu lugar, vou ficar aqui. Então você se apaixonou pela Holanda, de cara. Ok. Foi amor à primeira vista, praticamente. Veio sozinha, solteira? Sozinha, solteira, nada me prendendo, vamos colocar assim. Daí eu vim. E uma semana, mais ou menos uma semana, eu tinha 15 dias de férias só do meu trabalho. E com uma semana eu falei, eu vou ficar aqui. Liguei pra minha mãe, liguei pra minha irmã. Falei, ó, acho que eu vou ficar. Vamos, a gente tem muito lá em casa de orar juntas, assim, gente, né, todo mundo é cristão lá em casa. A gente falou, não, vamos orar e se tudo der certo a gente vai ficar, eu vou ficar. E aí foi minha mãe de um lado, minha irmã do outro, eu daqui. Eu conversei com a minha prima falou, não, tudo bem, mas você é doida. Não sou nada. Mas vem cá, você já falava inglês? Já falava um pouco de inglês. Okay. Tinha um inglês que... Eu falo que é um inglês de padaria. Você consegue se virar. Porque eu já tinha feito outras viagens internacionais. No meu trabalho no Brasil eu precisava. Eu tinha o espanhol com fluência, porque eu já havia morado na Espanha em 2008. Então já eu consigo me virar. Esse comecinho, o inglês era o suficiente pra você se virar? Aparentemente era o suficiente. Tá. E o que fez você se apaixonar pela Holanda? O que você mais gostava aqui?
Eu acho início, estamos falando de início. Não, de início, a liberdade. Eu acho que a liberdade de não ser presa à vaidade, porque eu acho que o Brasil me prendia muito em relação a isso, na questão aspecto físico, sabe? Você fica muito presa na maquiagem, no salto alto, no blazer. Eu era muito presa isso por causa do trabalho que eu exercia no Brasil. E o prestar conta à sociedade. Então, tem que dar satisfação para as pessoas que, bom, na minha experiência, claro, tá? Porque a gente fala as coisas, as pessoas já viram, não, é a minha experiência. Certo. Então, assim, nessa de ter que dar satisfação para as pessoas, de quem eu sou, ou não poder fazer aquilo porque eu represento alguém, tinha alguém, né, que eu representava, e então eu tinha que ter um comportamento mais, vamos colocar assim, adequado. Então, eu não podia ser eu. Eu tinha que ser. Você se sentia livre. Aqui eu tava livre. Aqui eu falava, não, aqui eu posso ser eu. Tanto que eu fui ao Brasil ano passado, a minha prima falou assim: tô desconhecendo você. Cadê aquela pessoa séria que não gosta de câmera? Eu falei assim: aquela pessoa acabou, morreu. Ficou no Brasil. Eu sou outra. Não é que eu sou outra. Que a Andreia mesmo, que sempre gostou de conversar, de estar junto com as pessoas, de falar o que pensa, precisava ser resguardada por causa do trabalho que eu exercia no Brasil. Então, acho que essa liberdade foi o que me fez ficar. Quando eu escuto histórias de outras pessoas, é totalmente o contrário. As pessoas acham que elas podiam ser mais elas mesmas no Brasil e falar alto e ser extrovertido e tal. E aqui já se sentem coagidos a ser assim. Não, pois eu não. Pois é, olha aí. Falo do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E sou eu aqui. Você se considera uma pessoa adaptada nesses 6 anos aqui? Eu acho que sim, que eu já comecei a reclamar do tempo. Tem alguma coisa que você realmente não gosta? Você fala, nossa, se eu pudesse mudar isso... Eu acho que o comportamento de algumas pessoas. Em que sentido? De te aceitar por quem você é, de onde você veio e te respeitar como, em primeiro lugar, como ser humano. Vamos então usar a palavra que a gente não gosta de usar. Você se sente discriminada na Holanda? Eu posso colocar no meu contexto de vida, na minha realidade, eu sofri esse pré-conceito, né? Porque o preconceito, ele é um conceito que vem antes de você conhecer algo ou alguém. Veio isso quando eu comecei o meu relacionamento. Ok. Primeiro momento eu não achava que não ia acontecer. Você tem um relacionamento com um holandês. Certo. Um Dutch. Então, esse preconceito foi dentro de casa, dentro da família? Como é que é? Família, dentro da Então, família. a história que você tem pra contar pra gente não é um preconceito que você sofreu, por exemplo, entrando numa loja? Ou tem também? Não, tem no café, tem no prédio. Então vamos começar por esses, antes de ir pra família, porque o pessoal já vai... 4 anos, né? São 4 anos com ele, então... Tem bastante Então, história. assim, antes de entrar no relacionamento, já aconteceu alguma situação no dia a dia, fora da sua casa, onde você, de alguma forma, se sentiu excluída por não ser holandesa? Antes do relacionamento, não. Ok. Porque também era diferente o contexto de vida. Eu vivia numa comunidade brasileira, porque aqui a nossa comunidade é muito grande. Então você acaba se adaptando ao meio da comunidade brasileira e você não tem muito contato com o holandês. É uma coisa muito engraçada isso. Mas depois do relacionamento foi que aí eu falo que eu entrei pra dentro do sistema. Aí que eu entrei pra dentro do mundo holandês. Ok. E aí as coisas mudaram. Como vocês se conheceram? Bom, foi por um aplicativo. Uma cliente minha sempre conversando comigo, falando, você tem que conhecer alguém, você tá muito tempo sozinha. E eu morrendo de medo. E falava, não, isso não é pra mim. Aí uma noite curiosa, falei, quer saber, eu vou instalar um. Aí consegui instalar o mais fácil, chama Happening. Happening? Ok. Chama Happening. E aí, por incrível que pareça, deu match com meu digníssimo. O primeiro já foi o match? Pega essa. Então, o fato de você não falar holandês não foi nenhum empecilho para vocês se relacionarem, mas depois que vocês passaram a viver juntos, existiu aí essa exclusão na família. Até porque ele é muito viajado. Okay. Então, pelo fator dele viajar bastante para fora e ter que usar o inglês, então isso também eu acho que foi uma coisa que contribuiu, ajudou bastante. Mas a família não. A família é bem tradicional, extremamente tradicional. 100% holandesa. São raça de holandês, assim, é raiz mesmo, enraizado. São do interior, que eu acho que ainda é mais, assim, ardente, aquela coisa da cultura. Da tradição. Da tradição holandesa. Acho que se deixasse, minha sogra usava até o sapatinho holandês. Desse nível?
filha, por aí vai. Então, assim, no começo existe um acordo, tipo, se ela falar holandês, tudo bem. Não. Ela impôs isso? Mas tipo... Você acha que os pais holandeses se envolvem no relacionamento? Depende da criação. Ok. Depende muito. Ele é muito família, ele é muito apegado. Então ela se sentiu no direito de dizer que só podia se você falasse holandês. E aí? Vem aqui se falar holandês, precisa aprender holandês. Porque a gente precisou, em determinado momento, viver junto com eles. Porque a gente estava na compra do apartamento e na reforma, então foram 11 meses. Então você morou com essas pessoas? Guerreira, bem. Morei com eles. O pessoal quer saber detalhes dessa história. Morei com eles. Foram 11 meses. E como é que era a relação? Nesse primeiro momento, acho que os 3, 4 primeiros meses, eu vinha tentando ter aquele jogo de cintura brasileiro, tipo, ser flexível, aquela coisa da nora, deixa eu te ajudar, e fazer os deveres de casa que a gente aprende em casa, né, com a família. Contribuir, né? Contribuir com tudo. Financeiramente também. Não foi nada de graça. Mesmo na casa dos pais dele, olha que legal, olha essa diferença cultural também, né? Claro que é de pessoa para pessoa, mas o filho em casa também ajuda. Contribuía financeiramente, e aí era esse, o acordo era, ela precisa falar holandês. Aí eu falei, nossa... Cite exemplos de uma situação de, por exemplo, a hora do jantar, tá todo mundo sentado na mesa. Porque aqui tem aquele negócio, jantou, eu tenho que tomar o chá depois do jantar. Aquilo pra mim era o fim do mundo, que eu não queria tomar chá. Eu já tava cheia, ainda tem que tomar de chá. Mas vamos lá. E aí tomava um chazinho. Ó, a caneca da Bruna. Mas e aí? Vocês não conversavam, então? Porque ela se recusava a falar inglês? Ela se recusava a todo momento, mas ela falava. Ela falava? Ela fala. Ela fala. Mas nos 3, 4 primeiros meses era uma maravilha. Tava tudo tranquilo. A gente saía pra comprar, a gente saía todo um contexto. Só que o problema maior não foi nem ela, foi a minha cunhada. Que a minha cunhada desde o princípio falou, não, ela não é pra mim. Ela não é meu tipo. Você tá curtindo a história da Andréa até agora? Não esquece de deixar aquele like do amor. Se bem que falar que tá gostando de uma história como essa é um pouco subjetivo, né? Porque uma história como essa não é pra gente gostar, nem achar bonito, e sim nos alertar. Mas se você tá curtindo da vibe da nossa conversa, do bate-papo e do jeito que tá sendo mostrado, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e participar aqui embaixo nos comentários. Quando você curte um vídeo aqui no canal, você está dizendo pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscrever no Bruna com 2 N's é gratuito. Ativar o sininho, você ainda recebe a notificação. E quando você curte, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e manda mais conteúdos como esse para você. É bem simples. Além de ajudar a gente a alcançar mais pessoas a receber conteúdos como esse. Quem sabe a gente não está ajudando alguém que está passando por uma situação parecida como essa, não é mesmo? Agora vamos ver a continuação da história, que o final tá bem melhor que o começo. Ela não fala minha língua, ela não é daqui. Peraí, você não é o seu tipo da sua cunhada? Tipo, não é pra mim. Tipo, keep distance. Não, nada. Mas eu tentei. Aniversário, dei bolo de aniversário, fiz jantares, o Dia das Mães chamava pra estar junto. Mas existiu o contexto. Chegou uma estranha de um outro local, com uma outra cultura, uma outra língua, e tá tirando ele do nosso meio. Tem isso também, né? E na questão cultural, só pode se envolver com o meio deles. O que tá externo, não. Nossa, que forte isso, hein? É quase como se eles dissessem, ela que tem que se adaptar a gente, não é a gente que tem que se adaptar a ela. Eu escutava isso. Você tem alguma história específica que você queira dividir com a gente, de um momento onde você se sentiu, uou, agora você tá sendo preconceituoso comigo? O momento pra mim mais hostil deles, a gente tava na reforma do nosso apartamento e nós fomos jantar na casa deles e todos os tios estavam lá, os irmãos da minha sogra, e ninguém falou comigo. Nem oi? Não. Nem oi, tudo bem, nada. Porque ela havia dito, isso desde o começo, desde o momento que começaram todos os pontos de picuinha mesmo. É proibido falar inglês dentro de casa. Eu não falava inglês com ele em casa, só falava com ele quando a gente subia pro nosso quarto. Durante o dia. Não, Andréa, você não. Tudo eu ficava calada, eu não falava nada. Como que você se sentia? Tipo, isso vai passar. Daqui a pouco acaba. Esse é um tempo. Eu tenho muito assim. Tem minha mãe, né? Que dá uma força danada. Respira, bebe água.
Ó, não sei porquê, eu já tava de boa com isso, mas é porque... Claro, a gente acaba tocando numa feridinha, né? Isso é algo muito forte que você passou. Porque imagina, no dia a dia, você sentiu um pequeno preconceito, que você sabe que passou e nunca mais vai ver uma pessoa, mas conviver com uma família de alguém que você ama, que você quer construir um futuro. Então deve ser muito doloroso isso, né? Foi. E assim, aí nesse dia, a gente tinha chegado lá pra jantar e ninguém falou nada. Nada. Tinha uma pessoa que desde o princípio sempre me acolheu, mas era limitado. Era o meu sogro. Ok. E ele não fala inglês, ele só fala holandês. Mas ele me entendia, ele me compreendia. Aquilo me deixava confortável. Aquilo me deixava confortável. Mas como aqui tem a fama de todas elas, as holandesas serem mais general, elas têm o controle na mão. Ah, é? Ele meio que baixava a cabeça, mas acontece. E aí, nesse momento, assim, nesse dia, a mesa tava cheia, éramos em sete ali. E ninguém falava comigo. Ninguém deu nada, ninguém deu oi, ninguém deu tchau, ninguém... Oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a reforma da casa? Nada, só direcionaram a palavra pra ele. Os tios só falavam com ele, ninguém falava comigo, nada. E eu vendo tudo aquilo, eu falei, mas será que ninguém vai falar comigo? Que horror! E aí, eu falei, nossa, foi pra mim o dia que mais me marcou, foi esse dia. E o fato de você lidar com essa situação de exclusão, pra você, era uma motivação pra querer aprender o holandês e se encaixar na vida deles? Ou na sua cabeça era, dane-se, isso é temporário e depois eu vou viver minha vida à parte? Não, também foi rápido o holandês, não queria aprender de jeito nenhum. Tomei raiva, tomei ódio de morte daquilo ali. Ele brigava comigo às vezes no telefone. Brigava não. Ele às vezes falava, porque a mãe ficava do lado de cá perturbando o juízo. E eu do lado de cá calada, sofrendo, e ele vendo aquele negócio, ele no meio do caminho. E eu falava, não tô te colocando no meio disso. Foi ela que te colocou. Era essa a minha próxima pergunta. As duas te colocaram no meio disso, eu não. Eu tô te respaldando daqui, porque daqui a pouco a gente vai sair. No meu tempo eu vou falar. Não é porque ela quer, não é porque tá determinado por ela que eu vou falar. E daí veio essa raiva, esse negócio, eu não, um ranço. Eu não quero falar. E aí foi onde aí eu fui bloqueada emocionalmente pra falar. Isso me travou de uma forma que eu nem bom dia mais eu conseguia dar. Ficava calada, entrava calada, saía cedo para trabalhar, só voltava à noite, só na hora que ele já estava em casa. Que quando ele estava em casa era mais fácil, me facilitava mais, assim, tipo, que aí se alguém falava alguma coisa ele respondia por mim. Muitas vezes ele respondia por mim, né? Só que num determinado momento eu fui me sentindo um pouco mais, tipo, essa não sou eu. Porque eu sou, né, tipo, extrovertida, espontânea. Sou mais espontânea, eu falo, eu converso, eu brinco com todo mundo, eu gosto de estar, né, assim, esse mais alto astral, essas coisas. E ali eu fui ficando mais quieta, mais calada, mais reprimida, né? Realmente fui reprimida ali. E isso foi mexendo muito comigo. Eu falava, nossa, eu não vejo a hora de eu sair disso aqui. E essa é a minha próxima pergunta. Como ele lidava com essa situação? Porque, querendo ou não, era a família dele. De alguma forma, vocês dependiam dele porque estavam morando... Dependiam da família porque estavam morando lá. Como ele lidava com essa situação? Porque ele é apaixonado por você, quer criar um futuro com você, mas você não fala a língua. A família dele, que ele respeita e curte e depende, precisa que você fale a língua. Como era que ele ficava nesse círculo aí? Ele tinha dia que ele ficava louco com a situação. Que, tipo assim, já chegou um momento aí ele falava assim, vamos terminar. Do nada. Então ele questionava você e não eles. Ele também questionava eles. Mas é porque, pelo fator dele não confrontar a mãe, ele não confronta, não enfrenta e deixa passar, não impõe. Tipo, tem a opinião dele, fala pra mim o que ele não gosta, o que ele não aceita. Mas pra ela, mas não confronta. E eu não confrontava e não afrontava ou não rebatia ou qualquer coisa das afrontas dela comigo por respeito. Porque eu fui criada assim, respeitar os mais velhos, você não tá na sua casa, a casa é dela, né? Então é o momento, a casa é dela, o jeito dela, a maneira dela. Então você fica na sua, isso vai passar. Do seu ponto de vista, esse tipo de preconceito dos holandeses com quem é de fora é algo geral ou é porque o pessoal era de interior? Do seu ponto de vista. Geral, eu não posso generalizar, porque é aquele negócio, cada um tem uma realidade. Claro. Eu sei de holandesas brasileiras casadas com holandês que
não tem problema nenhum e tá tudo certo, vivem maravilha, né? Mas outros já passaram mesmas coisas que eu passei, coisas parecidas nesse sentido. Conheço vários casais nessa binacionalidade que muitas tiveram esse preconceito em relação a ser de outro país, que não falar a língua e sofrer também coisas determinadas assim pela família. Você tá numa roda, ninguém fala inglês com você fala em holandês, você que se vire pra entender o negócio. Você que lute, velho. Você tá no meu país, você tem que falar minha língua. Era isso que eu escutava. Da parte dele também, eu escutei bastante isso em relação, quando tinha conversações assim, ele falava, mas você tá aqui, você tá no meu país, você tem que falar minha língua, porque se eu for pro seu país, eu vou ter que falar a sua língua. Eu falei, mas a gente não vai te receber no nosso país dessa forma. A gente vai fazer o possível e o impossível para te deixar confortável. E no fim das contas, o que é falar a língua? É só a comunicação, né? Então, quer dizer, você já se adaptou com a comida, com o tempo, com o estilo de vida, com o país, e vocês ainda podem se comunicar em inglês. Por que isso deve ser um empecilho numa relação? Agora você já não mora mais com eles, né? Graças a Deus, aleluia! Agora já tem a casa de vocês, já, vivem juntinhos. Já. E como é que é a relação com a família? Cada um no seu quadrado. Não existe a relação? Com a irmã, não. Com a irmã, não. Eu tentei aproximar, mas não vou forçar a barra. Gosta de mim do jeito que eu sou e pronto, acabou. Com os pais, precisa haver uma relação. É os pais dele pro resto da vida. Mas é assim, no meu tempo, no meu limite, dentro da minha casa, fala a minha língua. Ah, né? Então você estipulou isso? Eu estipulei isso. Ok. Agora o jogo inverteu. O jogo mudou. O jogo mudou. Agora eu tô na minha casa. E aí, quando eles vão na sua casa, eles... Agora você já fala holandês, só pra saber. Meia coisa de palavras, assim, mas consigo me comunicar, meu sogro me entende bastante, porque a minha preocupação era mais com ele. Pelo fator, tipo, eu falo, é até engraçado, eu falo, meu, ele é fanho, surdo, ainda fala holandês. Falei, meu Deus, a minha dificuldade. Mas, tipo, ele me entende, entendeu? A gente vai aprendendo. E aqui a gente aprende muita coisa com eles, principalmente o falar não. Você aprende a falar não e não sentir dor. Isso pra mim foi libertador. Eu aprendi a falar não e não dói. Porque não também é resposta. Foi isso que eu escutei por várias vezes aqui. Não também é resposta. Falei, então, tudo bem, vamos lá. Que bom. Mas quando nós mudamos, na primeira semana, meu vizinho do andar de baixo tava na sacada. E ele falou algo em holandês, eu não compreendi bem, porque ainda estava muito recente tudo. E eu falei, nossa, desculpa, eu não falo holandês, você pode falar inglês, por favor? Aí ele, deixa pra lá, virou as costas. Eu falei, nossa, tudo bem. Aí, mas eu sei que ele falava inglês. Ok. Porque tem uma outra vizinha que também não fala comigo. Só o marido dela fala uma outra palavra, mas ela de jeito nenhum fala comigo. Você ainda mora no interior? Só para o pessoal entender. A gente mora no interior. Que eu acho que ainda é mais forte ainda essa questão de não falar a língua. Então eles se recusam a te atender, a te cumprimentar, enfim. Por mais que eles falem inglês, eles não querem. Mas você não acha, Andréia, do fato de você já morar aqui há tanto tempo, você não acha que já tá na hora? Não sou eu que estou impondo, tá? É uma pergunta só para o pessoal entender, porque, pelo amor de Deus, eu também falo inglês em casa. Mas você não acha que chega um ponto que é necessário, principalmente porque você mora no interior, de desenvolver a língua? Ou você acha que por causa dessa trava ainda não é a hora? Tem a trava. Eu tenho feito terapia para poder ter esse desbloqueio. Nossa. Entrei na terapia para fazer o desbloqueio, que foi necessário, porque eu tava enlouquecendo já. Aí aconteceu um meio do caminho que eu tive que ir pro Brasil, fiquei 4 meses no Brasil. Aí você já não fala mais nada, não fala nem inglês nem holandês. Aí você volta, aí você se readapta. Né? Os 2 primeiros meses do retorno do Brasil foi uma readaptação de tudo, que foi um momento também diferente pra mim, que eu nunca imaginei que fosse ser assim. Foi, nossa, parece que tudo estranho agora, tudo diferente. Aí tô nessa busca aí diariamente, estudando, estudo sozinha. Tudo que eu aprendi de holandês, hoje eu assisto filme em holandês, amo os filmes holandeses. Eu amo os filmes holandeses, é muito bom com açúcar, eu amo as historinhas. E é tudo em holandês, não tem nada em inglês. Em casa os filmes são em áudio em inglês, mas a legenda é em holandês.
Eu leio muito. Então você se esforça bastante. O caso do holandês não entrar na sua vida foi simplesmente por causa desse trauma. Não é por falta de interesse, porque você birrou em só quero falar inglês. Não. Foi por essa questão de você estar ali todos os dias e ter uma pessoa que você não pode falar. Não pode errar. Não, Você tem medo de errar, por mais que você tente, essa pessoa te exclui, né? Você acaba criando essas travas. E aí você tá ali com a pessoa 24 horas, você tem que falar holandês, você tem que falar holandês, você tem que falar holandês. Meu... Já sei, mulher. O seu convívio social, amizades, continua sendo aquele círculo brasileiro do início? Ou agora já mesclou porque você tem um relacionamento com um holandês? Ou como é que é sua vida social? Mesclou, mas eu sou muito assim... como é que eu vou dizer? Eu sou muito de casa. Então, as minhas amizades ainda são um pouco ainda do começo, de quando eu cheguei, que estão firmes até hoje, nesses 6 anos. Tem as minhas vizinhas, que são brasileiras, casadas com holandês, por coincidência. Então, tem os vizinhos holandeses que não falam, mas de repente aparecem as vizinhas brasileiras. As brasileiras, Tenho ali minhas vizinhas brasileiras com os holandeses. A gente tem essa convivência ali, os maridos holandeses e a gente brasileira, então dá tudo certo. Eles falam inglês entre eles também. Então, hoje eu tô trabalhando numa loja, mas tem um grupo de brasileira muito grande na loja. Tem uma turma de holandês que eu tento falar todas as línguas ali com eles. Que eu tenho colegas que falam espanhol, outros que falam holandês, outros que é no inglês. E no ambiente de trabalho, os holandeses se misturam ou eles ficam separados? Eles tentam se misturar, porque eles são curiosos, querem saber o que a gente está conversando. Aí eles entram na conversa. Do nada, mas nos primeiros dias de trabalho também elas viraram bastante as costas pra mim, por não falar, assim, por não ter uma fluência e meio que na distância ali. E aí depois passados os dias elas foram vendo que tipo, né, pra quê? Então a relação de vocês é só ali no trabalho. Então vamos supor, numa sexta-feira, acabou o expediente, vamos todo mundo pra um barzinho? Não. Cada um pro seu lado. Cada um pro seu lado. Porque eu acho que aqui eles têm os grupos, né? O meu grupo de amigos do colégio, o grupo, vamos supor, ele do kitesurf, outros do, sei lá, da faculdade, outros do trabalho, eles não têm essa... Eu vejo também por ele, porque ele tem os amigos do kite, os amigos de infância, e não se mistura. Eu falo, mas por que não pode chamar todo mundo? Não, cada um na sua. Falo, ai, não tá, né? A gente brasileira, a gente junta todo mundo e tá nem aí. De qualquer jeito, e se chegar de última hora em casa, põe mais água no feijão e tá tudo certo, não. Nossa, você vê como é diferente. É totalmente diferente. Tipo, não tem essa de te abraçar, independente de quem você é ou de onde você veio. Não, cada um no seu quadrado. André, em meio a essa experiência tão negativa, de repente você agora tá feliz no seu relacionamento. Não. Você é feliz na Holanda? Você se considera uma pessoa adaptada e feliz? Sou, com certeza. Eu amo a Holanda. Amo a Holandinha. Amo a Holandinha. Não tem que me faça voltar, não tem razão. Eu falo que eu tenho razão de ir pro Brasil hoje para visitar minhas sobrinhas que estão crescendo, isso faz uma falta danada. Mas, de resto, a Holanda é pra mim. Muito obrigada por você ter participado. Eu tenho certeza que muita gente se identificou, pelo menos com um pedacinho da sua história. É uma pena, de verdade, que você precisou passar por tanta coisa pra chegar onde você tá. Mas eu tô muito feliz de ver que você tá sorrindo, tá adaptada, tá feliz e que valeu a pena, né? Vale a pena. Eu sempre tenho colocado, às vezes eu coloco mensagem no Instagram e falo assim, se eu me arrependi de alguma coisa, porque agora eu vou fazer 40 anos, se eu me arrependi de alguma coisa até aqui, talvez eu não tivesse me punido tanto, né? Tivesse sido fiel a mim mesma em algumas coisas, mas nada que me faça falar assim, nossa, tô completamente arrependida ou culpada por isso, não, faria tudo de novo. Casaria de novo com ele e viveria tudo de novo. Talvez hoje eu não deixasse tanto o emocional mexer nessa questão do idioma, né? Mas não se culpe não, somos humanos. Isso acontece porque somos humanos. Justamente. Somos dignos de falhas e acertos todos os dias. Quem não erra, não acerta. É verdade, quem não erra, não acerta. Muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom, gente, essa foi a história da Andréia. Sinceramente, eu fico muito inspirada quando uma história como essa tem um final tão feliz. Eu queria muito agradecer a Andréia por ter participado do programa Pega Essa. Se você tem alguma história para contar, assim como a Andréia, seja de discriminação ou de alguma experiência peculiar que você teve aqui na Holanda ou em algum país aqui da Europa, em um relacionamento com um holandês ou numa situação de trabalho, enfim,
manda pra gente aqui no e-mail team@contentemedia.nl. Mas fico muito feliz de ter você por aqui, espero que você deixe aquele like do amor, comente bastante e compartilhe com outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo, até lá, tchau!